Ele contenda, é uma Assembleia Batista, né? Atos 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou ler os primeiros 21 versículos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Ou acompanhe aqui a leitura aqui na projeção. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1 em diante. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda, contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, de novo, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus nos elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordavam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes
que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Na sequência, esse texto apresenta a carta que foi enviada por Tiago como resultado dessa assembleia para as igrejas, e nós temos aqui o relato no livro de Atos do primeiro concílio da igreja, a primeira reunião dos apóstolos para decidir uma questão importante. Eu quero orar com você agora, pedir sobre nós a bênção de Deus. Senhor, nós estamos aqui vislumbrando o texto escrito, algo que aconteceu há muito tempo e que foi decisivo, importante na vida das igrejas, na vida do teu povo, na proclamação do Evangelho. E nós queremos agora trazer esse texto para nós, como tua palavra, e que o teu Santo Espírito nos abençoe aqui, para que isso que ficou registrado possa, ó Deus, ecoar no nosso coração, aqui na nossa igreja, nesse tempo, nesta época, para nos abençoar. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui, cada um de nós, que seja assim, ó Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar mostrando um filminho, põe o número 2, por favor, para você, que nós queremos falar sobre unidade na diversidade, queremos falar sobre a harmonia da igreja, que é a proposta desse texto, mas eu quero que você veja esse videozinho aqui. Apaga a luz para mim, isso, volta, põe o som, amplia, você vai poder, isso. São pessoas, tá? Türkiye'ye bir misafir. Bu güç daha iyisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Akbank. O que é falado aí não é importante, porque é uma propaganda, mas eu queria perguntar o seguinte: o que você viu aí? O que se destacou para você? É um grupo de pessoas vistas de cima, todas de branco. É um conjunto de pessoas, acho que a maioria aqui pôde ver. Eu quero perguntar para você, o que você viu aí? Fala uma palavra. Hã? Signo do Islã. Hã? Harmonia. Só harmonia? União. Hã? Sincronia. Trabalho de equipe. Que legal. Agora, pensa uma coisa. São pessoas ali, nós não vimos o rosto, não sabemos quem é, mas são pessoas como nós. Tem o seu dia a dia. Imagina como deve ter sido ensaio para isso aí. Quanto tempo foi? O que aconteceu? Pessoas aqui que já ensaiaram para coral, que mexem aí com grupos que ensaiam. O dia a dia do ensaio até chegar no final, né? O resultado. Eu não sei, depois pode ser que eles tenham apresentado isso muitas vezes. Aliás, está rodando isso aí para todo lado, né? Mas imagina como foi as discussões que aconteceram sobre o ensaio. Faz assim, não faz assim. Será que alguém ali ficou bem descontente com alguma coisa, com a posição que colocaram, com o jeito que fizeram? Como foi? Eu não sei, agora eu imagino. São pessoas.
como eu, como você, que devem ter se esforçado muito, ensaiaram, tinha algum objetivo, não sei se ganharam para isso, deve ter ganhado, né? Porque é propaganda de um banco na Turquia, se não me engano, né? Por isso tem o símbolo do Islã ali, mas é um esforço isso. As pessoas se esforçaram para fazer isso, investiram tempo, investiram a sua vida. Alguém liderou, ensaiou, teve que colocar um aqui, um ali, teve que gerenciar as situações de divergência para poder conseguir chegar no resultado. É mais ou menos isso que acontece com o povo de Deus. Aliás, está acontecendo há muito tempo. Às vezes com maior sucesso, com resultado melhor, às vezes com resultado não tão bom, né? Essa Assembleia Batista que eu li, por exemplo, não teve cadeirada. Eu estava conversando com o irmão aqui no sepultamento do irmão Antônio, falando de uma igreja, o pastor Raimundo, falando de uma igreja onde ele se converteu. Vou falar o lugar aqui, né? Mas isso é até cadeirada na Assembleia lá. Ah, pastor, foi uma bênção e tal, mas, né? Até uma vez eu vi uma igreja grande batista, tá vendo aquele vídeo quebrado lá em cima? Aquilo foi uma cadeira. Então, situações, às vezes, eu estou dizendo, nem sempre essa harmonia, de fato, ou trabalhar com essa harmonia, o resultado nem sempre foi muito bom. Aqui nós temos um texto que para nós está registrado aqui como um modelo dessa harmonia, dessa unidade na diversidade. Não é uniformidade. Porque uniformidade é todo mundo igual. Uniformidade é quando é unânime. Quando é unânime. E toda unanimidade ou é mal informada, ou é ingênua, ou é burra. Exatamente isso. Alguém já falou baixinho, mas é verdade. Toda unanimidade é burra. Nem na Bíblia tem unanimidade, tá? Não tem. Na verdade nunca teve. Sempre Deus nos criou assim, com essa capacidade de pensar, de raciocinar, de discordar, de questionar. É assim a igreja. Nós somos chamados para construir uma unidade na diversidade. Esse é o nosso desafio quando nós falamos de sermos um. E o que nós temos aqui em Atos é um exercício disso. É um exercício disso. A diversidade, ela é absolutamente natural na vida. Por exemplo, nós temos aqui pessoas com vários tipos de roupa. E isso denota gosto pessoal. Né? É um gosto pessoal. Você que veio com essa roupa hoje por quê? Porque estava passada lá no cabide, né? Alguns homens, especialmente. Essa que estava lá, foi a primeira que eu vi. As mulheres já não é bem assim, né? Puxa, eu usei aquele vestido semana passada, vou usar de novo. Né? Eu amarrei meu cabelo daquele jeito semana passada, hoje tem que ser diferente. Coisas que passam pela cabeça e que determinam o seu jeito de estar hoje aqui, como você está vestido, seu penteado de cabelo, sei lá, sua maquiagem, como você está. Eu estou vendo aqui uma diversidade, isso é natural à vida. A criação de Deus é assim, é diversa. Tem diversas espécies de animais, diversas espécies de plantas. Hoje nós sabemos que há planetas, há um infinito aí nesse universo, de lugares diferentes, né, de desafios enormes para nós. A diversidade é natural também ao reino de Deus e às igrejas, sempre foi. A igreja não foi uma coisa única, uníssona, de uma só voz, desde o início. Como a gente vê aqui, nunca foi. Sempre houve uma diversidade. Agora, o que não é natural é a diversidade que divide. É a diversidade que rompe. É a diversidade que faz mal. É a diversidade que é baseada no egoísmo, no desejo pessoal, na vantagem pessoal, no status pessoal, que prevaleça a opinião pessoal, a posição pessoal, que a autoridade pessoal seja algo notório e percebido por todos, nem que a gente tenha que machucar alguém. Então a diversidade que divide é comum,
mas não é natural. É comum no sentido de que já aconteceu muitas vezes na história, mas não é natural. A igreja em Atos, nós podemos ver tensões, divergências que acontecem, contendas, mas nesse caso aqui, que converge para uma unidade. A gente percebe em Atos 15 isso. Você tem uma situação difícil, tensa, mas que convergiu para uma unidade. Houve um consenso. Eles se uniram, se entenderam, e a coisa caminhou. E Deus abençoou. Será que isso é possível? Mais do que isso, como isso é possível? O que é que eu posso fazer, pastor, para que seja assim? Meus irmãos, o meu desejo aqui na Igreja Batista de Utinga é que nós experimentemos isso. De tal maneira que eu, você, nossa família, nossos filhos, possamos ter aqui um tempo de bênção de Deus. História para contar. História de luta, dificuldade, porque sempre é assim no reino de Deus, mas história de vitória, de bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta igreja, para a glória do Senhor, para que a igreja seja edificada e seja abençoada. Então, pensando nisso, como que isso é possível, é que eu quero compartilhar com os irmãos aqui os princípios que eu vou colocar aqui. Vai estar aqui projetado, às vezes não projeta, às vezes não, você vai poder ver pela internet, se for o caso, e poder conferir de novo, se você quiser, mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas questões que eu entendo a partir desse texto, que nos ajudam concretamente a caminhar nessa direção do somos um, essa unidade que nós estamos falando, que a gente percebe aqui, estamos lidando com ela no livro de Atos, da qual eu e você precisamos ser participantes. Primeira coisa que nós vamos fazer é estabelecer prioridades. Claro, numa diversidade a gente precisa estabelecer prioridades. Por quê? Porque todos nós temos na vida uma escala de prioridades. Você decidiu vir aqui hoje baseado numa escala de prioridades que você tem na sua vida. Ou, poderia dizer melhor, não só hoje. Quem decide estar presente regularmente é porque tem uma escala de prioridade. Pode ser que alguém não veio, porque alguma coisa aconteceu e a pessoa não veio. Mas pode ser daquela pessoa que não veio porque não é prioritário. Há outras prioridades que, em acontecendo, a pessoa não vem. Ela dá prioridade a essa prioridade. E ela entende que não é necessário estarmos aqui. Frequentemente, a gente ouve isso muitas vezes, né? O que é mais urgente não é necessariamente mais importante. Por exemplo, quem já voou, quem já viajou de avião, tem aquela situação, né? Que aquelas moças ficam repetindo. Agora tem os aviões que tem isso você está no avião ali, aparece numa tela. Os aviões mais novos tem isso. Mas fica lá a aeromoça repetindo, os comissários de bordo repetindo todo o procedimento de emergência que tem que ter. E quem faz aquele pinga-pinga, né? Aquele voo que tem várias escalas, 10, 12 escalas, tem que ouvir 12 vezes os comissários de bordo fazendo a mesma orientação, igualzinho. E uma coisa que é dita, por exemplo, é o seguinte: se a hora que cair a máscara de oxigênio, se você tiver com uma criança, não põe a máscara de oxigênio primeiro na criança, põe primeiro em você. Por quê? Porque se você não colocar primeiro em você, você vai desmaiar e não vai conseguir ajudar a criança. A nossa tendência é achar, não, eu vou primeiro resolver ajudar meu filho. E nessa tendência de ajudar seu filho, você acaba atrapalhando tudo. Então a lógica da prioridade é essa: primeiro coloca a máscara em você, depois você ajuda a criança. Então, prioridade, estabelecer o que de fato é ou não é prioridade. Por exemplo, eu vi um tempo atrás uma história de procedimento de uma tribo indígena. Quando uma família, o pai e a mãe e os filhos vão sair para a mata, para caçar, ou vão viajar de uma aldeia para outra, a mãe, a mulher, é que carrega todas as tralhas, inclusive os filhos nas costas, quando é criança.
E o marido vai na frente sem carregar nada. Ele vai com as mãos limpas, tudo limpo, e a mulher carrega tudo. Legal, né? Se você vê isso aí, você vai falar o quê? Camarada folgado. Onde é que está, né? Onde é que está o cavalheirismo desse marido, né? Quanto tempo ele tem de casado? Ele tem uns 10 já, porque não liga mais para a esposa, né? Sei lá. Mas sabe qual é a lógica disso? A lógica é a seguinte: o marido é o protetor da família. Ele tem que viajar com as mãos livres, porque se aparecer qualquer ameaça, ele está livre para defender a família. Essa é a lógica. Para os índios não tem problema nenhum. A Índia não se sente abusada, pelo contrário, ela se sente protegida. É isso mesmo. Agora, por favor, vamos pensar agora. Está vendo bem? Agora domingo na igreja você carrega as malas e os filhos, eu vou na frente. Não, isso é para índio. Tá? Isso é para índio. Mas percebeu? Prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade às vezes pode parecer até estranha para alguma pessoa. Mas é assim a vida. É assim que acontece. Ontem eu fiz 28 anos de casado e me lembrei de algumas coisas. Por exemplo, na época que nós namorávamos, eu e a Nelly, aquela história de ficar no telefone. Ficava uma hora no telefone. Depois fica assim, né? Aí diz, vai desligar? Aí desliga você. Ah não, desliga você. Já desligou? Não, fica lá, meia hora. A Rio já viveu isso, né? Qual é a prioridade aí? A prioridade é namorar, né? A prioridade não é a conta do telefone, quem vai pagar é o pai. Então, a prioridade é falar com a namorada. Não é verdade? Você não está nem aí com a conta do telefone. Não interessa. Isso aí. Então, é assim. Qual é a prioridade? Estabelecer prioridade é fundamental. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Uma questão de quais são as questões secundárias. Mas é fundamental. O que está acontecendo aqui, nesse texto de Atos 15? O primeiro versículo é o versículo-chave. O que está acontecendo? Alguns irmãos, alguns judeus, fariseus, se converteram ao Evangelho, estavam dizendo o seguinte: os gentios que estão se convertendo agora, se eles não forem circuncidados, se eles não obedecerem à lei de Moisés, eles não podem ser salvos. Entendeu? Qual é o problema? O problema é a circuncisão? Não. O problema é a lei de Moisés? Não. O problema é dizer para gentil, não judeu, que se ele não for circuncidado e não guardar a lei de Moisés, ele não pode ser salvo. Entendeu a diferença? Só para lembrar o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Lá ele diz assim: olha, em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma, a não ser o ser nova criatura. Circuncisão e incircuncisão não é prioridade. A questão aqui não é se a lei de Moisés é boa ou é ruim. A questão aqui não é se circuncidar é correto ou não para judeu. A questão aqui é dizer para os gentios que creram no Evangelho: se você não for circuncidado, não vai poder ser salvo. Olha a radicalidade do negócio. Esse é o problema. Essa é a questão. E é por isso que Paulo e Barnabé têm discussão e contenda com eles. Isso fica muito claro quando você lê a carta aos Gálatas. O problema não é a circuncisão em si. O problema não é a lei de Moisés em si. O problema é impor isso como condição de salvação para gentios. E isso é uma coisa muito séria. Segundo Paulo, nos Gálatas, ele diz o seguinte: olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês caíram da graça. Vocês se apartaram de Cristo. Está lá, Gálatas capítulo 5, você pode ler. E é no capítulo 6 que ele vai dizer: não é a circuncisão que importa, nem a incircuncisão, o que importa é ser nova criatura. Mas se você vai impor a alguém que não é judeu, que ele tem que ser circuncidado para ser salvo, então você está falando de uma coisa muito prioritária da fé.
E aí tem que contender. Qual é a prioridade? Nossa prioridade no momento é, somos um. A história dessa igreja, nossa igreja nesse momento, é a história de uma igreja que está começando um novo momento, uma nova fase, com gente que estava, com gente que chegou, e a nossa prioridade é isto. Deus nos chamou para isso. Alguns irmãos perguntaram, um tempo atrás, mas pastor, você tem um projeto para a igreja? Eu falei, eu tinha. Mas aí aconteceu tanta coisa que eu falei, não, espera aí. Esse ano aqui é o ano para a gente poder entender o que Deus está fazendo. Esse ano que vai entrar é o ano da nova liderança que está se instituindo. Mas a prioridade de Deus para nós hoje é: vocês são uma igreja. Eu chamei vocês para estarem aqui, para serem uma igreja. Essa é a nossa prioridade. Ok? Hoje, as prioridades têm que ser estabelecidas. Elas, em alguns momentos, certas prioridades se sobressaem. E é isso que está acontecendo aqui, nesse texto. Além de estabelecer as prioridades, agora vem o segundo. É buscar consenso nessas prioridades. Uma coisa é você estabelecer, outra coisa é buscar consenso. O texto fala aqui que, na verdade, eles tiveram que juntar esforços. Primeiro eles fizeram viagem. Desceram lá da Síria, da Antioquia, e foram lá em Jerusalém. Viajaram. Naquele tempo não era fácil viajar, não. Demorava dias, uma distância mais ou menos daqui no Rio de Janeiro, sem avião, sem carro, sem nada, era a pé. No máximo por tração de animais. Mas eles desceram para Jerusalém, perigo de salteadores, tem despesa financeira, tudo isso, foram lá em Jerusalém para juntos decidirem a questão. Eles juntaram esforços para isso. E esse buscar consenso também teve a ver com a contenda. Tem hora que tem que contender mesmo, meu querido. Jesus fez isso. A hora que foi preciso, ele foi lá e chutou a mesa. Foi. Aqui Paulo e Barnabé discutiram contenda. E aí eu me lembro claramente de um filme que eu já citei aqui, um dos filmes mais interessantes que eu já vi, chamado O Pastor, que é a história do antecessor de Martin Luther King, numa igreja batista de negros, primeira igreja batista do Alabama, na Avenida Dexter, chamado Vernon Jones. Esse Vernon Jones foi o pastor mesmo batista negro dessa igreja. A questão dele com a igreja não era o racismo, era uma igreja de negros, mas é que a igreja de negros era passiva. Os negros não faziam nada. Existia uma injustiça social enorme e a igreja aceitava. Era essa a briga dele com a igreja dele. Depois mandaram ele embora, arrumaram um rapaz mais novo, falaram: isso aqui nós vamos controlar. E o nome dele era Martin Luther King Jr. Foi o grande pastor batista líder do movimento pelos direitos civis americanos, autor daquele famosíssimo sermão Tem um Sonho. Você pode acessar na internet e você vai ver. O Vernon Jones, esse antecessor de Martin Luther King, tinha uma frase escrita no escritório dele, na escrivaninha dele, a filha dele disse que a frase era a seguinte: se você vê uma boa briga, entre nela. A pessoa que o cara é briguento, né? Quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu falei: esse cara é briguento. Mas não, pensa bem na frase. Se você ver uma boa briga, entre nela. Isso quer dizer o seguinte: tem briga que não vale a pena. Talvez você hoje está aqui travando uma briga, não vale a pena. Está travando uma briga na sua casa, com familiares seus, pessoas do seu trabalho. Está travando uma batalha que não vale a pena. Você nem pediu oração, está aflito, está confuso e tal, está com o coração aflito, mas se você pensar bem, não vale a pena. Não vale a pena. É esforço colocado no lugar errado. Você se esforça, depois você vê que fez a coisa errada. Que nem vai acontecer no vídeo agora que eu vou colocar aqui. O segundo vídeo é o 16. Coloca aqui. Você vai ver. Buscar consenso, a gente vai fazer isso. Direcionar esforços, canalizar esforços para o lugar certo. Dá para ver? Apaga a luz. Dá para enxergar? É um carro cheio de neve. O dono do carro tentando limpar o carro cheio de neve.
Vai sair com o carro, precisa do carro, né? De bico e tal, uma brisa limpa. Percebeu? Pode parar. Esforço mal direcionado. Devia ter visto primeiro qual que era o carro dele, né? Limpou o carro do outro. Depois tem que limpar de novo. Então, buscar consenso e prioridades é isso. É a gente estar lá, se esforçar para que a coisa aconteça. É estar presente para somar. Buscar consenso. Desafio do acampamento, somos um. Quero desafiar você a, inclusive nos bastidores aqui da igreja, nas conversas paralelas, a buscarmos consenso. Amém? Porque vai ser bênção para mim. Eu quero ouvir um amém bem sonoro. Amém? E não vai ser um acampamento só para diversão. Vai ser um acampamento que Deus vai nos abençoar ali, que vai nos ajudar a consolidar a nossa, na prática, o somos um. Vai abençoar a sua vida, vai abençoar cada um de nós. Porque é ruim quando as pessoas concordam oficialmente, mas depois nos bastidores há energias canalizadas para outro lado. Ah, eu não vou porque está muito caro, não sei o que, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e começa a canalizar sorrateiramente energia para outro lado. Vou falar claramente para você, tá? Não seja instrumento do diabo para promover a desunião da igreja. Isso acontece sorrateiramente. As palavras são muito importantes. Quero desafiar você, cada um de nós aqui, a orarmos, colocarmos isso diante de Deus e dizer: esse acampamento vai ser uma bênção em nome de Jesus. E não só acampamento, que nós estamos propondo aqui na igreja. Bem? Buscar esse consenso. Buscar esse consenso nas prioridades. Trabalharmos para isso. Por quê? Porque você não está aqui à toa, meu querido. Minha querida, não creio nisso. Eu não vim aqui por acaso para essa igreja. Deus não me trouxe aqui por acaso. Aliás, eu creio que foi Deus que me trouxe para cá. Eu creio que você está aqui também por causa disso. De alguma maneira, nos caminhos da vida, Deus direcionou você, e você esteve aqui. Quem já estava e quem está. Essa é a nossa igreja, nesse tempo. Então, buscar esse consenso nas prioridades de Deus para nós. Terceiro, reconhecer os sinais de Deus. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Versículo 3. Está acontecendo lá que os fariseus querem que todos sejam circuncidados, os gentios. Mas o que está acontecendo aqui? O versículo 3 diz que os apóstolos descem para Jerusalém e vão contando a conversão dos gentios, com muita alegria, como eles creram no Evangelho. E o versículo 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios de Deus havia feito no meio deles e entre os gentios. A gente precisa discernir e reconhecer sinais de Deus. Isso é meio complicado hoje, né? Onde está o sinal de Deus, pastor? Vou contar uma rápida historinha para vocês aqui, que eu posso dar nome. Primeira Igreja Batista de Santo André, anos 80. Eu posso dar nome porque eu fiz parte. Os mais antigos aí vão se lembrar. Primeira Igreja Batista de Santo André, pastor Edson Queiroz de Oliveira. Ele chegou na igreja no final dos anos 70. Uma igreja pequena. Começou a ter um vertiginoso crescimento daquela igreja. Nos anos 70, final dos anos 80, 70, tinha perto de 200 membros. Na metade dos anos 80, a igreja tinha mais de 2.000 membros. Aí começou uma conversa aqui no ABC. A igreja inchou. A igreja está inchada, que não sei o quê. Começou aquela coisa, né? Tinha alguns pastores falando isso. Vou dizer uma coisa para os irmãos. A igreja não era perfeita. Mas eu vi muita gente se converter naquela igreja de verdade. Estão liderando igrejas até hoje.
Eu fiz parte daquilo. Eu sei o que Deus fez lá. Então é discernir isso. O que Deus está fazendo? Veio gente de outras igrejas? Veio. Surgiu gente de outras igrejas lá. Mas dizer que aquela igreja inchou, que não sei o quê, não foi verdade. Eu vi muita gente ali de vida transformada. Sinais tremendos de Deus. Gente que está servindo a Deus até em outro país hoje. Que conheceu o Evangelho ali, naquele tempo, naquele período, naquele momento. Discernir sinais de Deus. Nós temos uma diversidade evangélica hoje que nos compromete um pouco nisso. Né? Talvez você diga assim, pastor, tem tanto evangélico aí, eu não gosto de todo mundo. Bom, eu também não, necessariamente. Por exemplo, estava vendo na internet, está rodando, já ouviu falar do reteté de Jeová? Não ouviu? O reteté de Jeová. Alguém aqui já ouviu? Não? É tão novo assim? Vai lá na internet, no Google, pai dos burros, né? De nós. E digita lá, reteté de Jeová. E você vai ver o que aparece. São vários tipos de culto que tem, de todo jeito. E você vai ver ali uma diversidade. Alguém já ouviu falar de gigante? Desemboca o vaso, Jesus, já ouviu? Pois é, esse é o reteté de Jeová. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Liga, pessoal rodando. Reteté de Jeová. É moda evangélica, filho. Agora o que nós precisamos? Está tudo errado, pastor. Isso aí é do diabo. Eu sou batista. Mas Deus não é não. Você é, também sou. Mas Deus não é não. Desafio nosso hoje é discernir sinais de Deus. Qual é o sinal de Deus aqui? É gente convertida, verdade. Gente transformada, gente abençoada. Gente abençoada. Tem várias dessas igrejas aí que nós criticamos, inclusive eu, tá? Eu não concordo com algumas coisas que acontecem. Mas eu sei lá de algumas pessoas, eu sei o que eles eram e o que eles são agora. E eu não posso dizer nada, eu só posso dizer, olha, que Deus abençoe. Essa pessoa continue servindo a Deus. Porque o que ela era e o que ela é agora é totalmente diferente. A pessoa foi mudada. Tem muita gente lá que era ébrio, que era bêbado, sargento, hoje está lá, servindo a Deus lá. Entendeu? Discernir sinais de Deus, cuidado com isso. Nós não estamos, meus irmãos, concorrendo com nenhuma igreja. Não pretendemos isso, em nome de Jesus. Não estamos aqui para concorrer com ninguém. Nós somos uma igreja com história e queremos caminhar na nossa história, ver o que Deus tem para nós e somar nessa grande obra de proclamação do reino nesse Brasil afora e no mundo, mas sem concorrência. Não é concorrência. Nós queremos somar e discernir os sinais de Deus e induzir para nós. Queremos ver gente transformada, gente nova, gente convertida, com vida nova, vida transformada. Não é número que a gente quer. A gente quer ver mesmo bênção de Deus. Quarto lugar, nós precisamos discernir os tempos. Discernir os tempos por quê? Porque tem gente que é sem noção, né? Sabe o que é sem noção? Negócio impressionante. Estava esses dias aqui, nessa semana, andando no meu carro, e vários carros assim, muito semelhantes, e no meio um carrinho velho, todo estourado, pior que o meu golzinho. Lembra do meu golzinho? Parecia um maracujá. Até aí tudo bem, você tem um carrinho assim, não tem problema, tá? O problema é que estava escrito no para-brisa. No para-brisa estava escrito assim: a tua inveja é razão do meu sucesso. Caramba, põe isso aí no Mercedes, né, meu? Põe isso aí, sei lá, mano. Né? Põe numa Ferrari, um Camaro. Vai pôr num maracujá dele, tá? Primeiro, que eu não considero que você tem o sucesso. Segundo, que eu não tenho inveja nenhuma. Tem gente muito sem noção. E tem gente evangélica assim também. Discernir os tempos, gente. Pensar. Quem é que faz isso aqui no texto? É o Tiago.
povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Tiago entende, tem esse discernimento do tempo de Deus, que esse tempo de Deus não se trata da restauração material, física de um templo, mas da restauração do povo de Deus, cuja restauração se amplia, desemboca e que proclama salvação para não-judeus. E eles são chamados, como diz o profeta Isaías, que o povo de Deus seria restaurado para chamar os não-judeus para a salvação. É isso que Tiago está discernindo. Gente, abre o olho. Salvação não é só para judeus. Salvação não é só para quem está debaixo da tradição judaica. Abre o olho. Salvação é para todo mundo. É para os gentios. É para todos os povos. Abre o olho. Salvação, bênção de Deus. Não é só para quem está dentro da nossa tradição. Só para quem enxerga como nós enxergamos. Só para quem vê o Evangelho como nós vemos. Discernir tempos de Deus. Percebeu o que está acontecendo? Isso é muito importante. Que tempo é esse? É um tempo profético. O período da igreja inicial é o período profético, do cumprimento da restauração do povo de Deus. A restauração proclamada pelos profetas, os apóstolos entendem, está acontecendo aqui. O derramamento, a efusão do Espírito Santo, proclamada por Joel, diz Pedro no capítulo 2 de Atos. É agora, o Espírito Santo está descendo. O que vocês estão vendo aí, não é que esse povo está bêbado. Esse povo aí é um povo abençoado, porque sobre eles desceu o Espírito Santo, prometido a Joel. É a nova aliança, proclamada por Jeremias. E Deus haveria de fazer uma nova aliança. As leis seriam escritas no coração do povo. O Espírito seria colocado no coração do povo. E esse povo serviria a Deus de coração, porque haveria um mover do Espírito de Deus. Esse é o tempo profético. Qual é o tempo de Deus para nós? Tempo de quê? Eu pensei em algumas coisas para mencionar rapidamente. Tempo de uma leitura mais plena da Bíblia com devoção. É tempo disso. Porque há muita gente perdida, muita gente que carrega a Bíblia, mas não tem nem noção do conteúdo. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. E o que nós queremos é que o povo seja familiarizado com a palavra de Deus. É por isso que nós temos escola dominical. É por isso que estamos estudando o livro de Atos. É por isso que estamos proclamando a igreja para que venha. É por isso que estamos desafiando você, pai, mãe, a trazer os seus filhos para que estejamos aqui. Porque é tempo. É tempo de nos voltarmos para a palavra de Deus e fazer uma leitura mais plena, mais completa, mais inteira. E perceber esse discernimento. Tudo bem, gente, está tendo reteté de Jeová, música e tal, mas, por exemplo, quando o pessoal começa a fazer de uma igreja evangélica uma sinagoga ou um templo judaico, em que você tem que fazer sacrifício, onde tem sacerdote, onde tem altar, onde tem levita, eu começo a me perguntar, peraí, eu estou numa igreja, eu não estou numa sinagoga, não estou num templo judaico. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, é Bíblia, mas o Antigo Testamento precisa ser balizado por Jesus, seus ensinos e os ensinos dos apóstolos, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos, estamos aqui para seguir Jesus. Nada contra judeu, né? Nada contra eles, mas nós somos cristãos. Tempo de nós termos um discernimento melhor do conteúdo da Bíblia. Isso é. Tempo de experiências marcantes com Deus, porque eu creio, meus irmãos, estou absolutamente convencido que fé meramente racionalizada não tem futuro. Não tem futuro. Porque Deus nos criou com uma cabeça para pensar, mas com o coração para sentir. Eu preciso do cérebro, mas preciso também do coração. Experiências com Deus. Que isso possa acontecer entre nós. Intervenções de Deus poderosas. Uma festa da
cabeça, da razão, e conhecer bem a Bíblia, né? Porque eu me lembro bem, irmãos, eu me lembro desde criança. O bom batista era aquele que sabia versículos de cor. Bom, isso é muito bom. Mas tem gente que sabe versículos de cor, mas é frio na fé. Não cultiva experiência com Deus, não tem experiência de oração, não tem experiência de nada. Vai levando uma fezinha morta, como diz lá o Apocalipse de João. E todos nós temos essa tendência, a essa mornidão, né? Aí levando uma vidinha cristã aí, meia boca, vai empurrando com a barriga. Meus irmãos, eu estou convencido que essa geração, inclusive nossos filhos, não vão aceitar uma fé assim. Não vão aceitar uma fé que seja meramente uma reflexão intelectual, que não tem algo mais a oferecer do que isso. A pós-modernidade, como dizem alguns, é justamente a rejeição do que a modernidade prometeu. Qual foi a promessa da modernidade? A promessa da modernidade foi que os homens seriam capazes de construir um paraíso na terra a partir do estudo, da ciência, da reflexão, da razão. Isso é racionalismo, que é diferente de racionalidade. Racionalidade é a capacidade de pensar, de raciocinar. Como escreveu John Stott, crer é também pensar, mas não é só pensar. Agora, racionalismo é dizer assim: a razão é a medida de todas as coisas. Tudo é uma questão de razão, de pensamento, de ciência. Essa promessa feita lá no século XVIII, século XIX, cai por terra no século XX. Por isso que essa época é chamada de pós-modernidade. Então, uma fé racionalizada não tem lugar. E não é porque, esse povo não quer nada. Eu não creio nisso. Eu creio que a geração é outra. É por isso que nós temos que discernir os tempos. Mais do que isso, a fé que eu encontro nesse livro aqui não é uma fé racionalizada. É uma fé a partir de tremendas experiências com Deus. E nós temos que discernir isso. O que é importante para nós, nesse tempo, nessa época, para a nossa igreja. É tempo também de deixar os milindres e arrebanhar. Por que isso? Porque hoje há uma profusão de igrejas evangélicas para todo lado, mas há também um crescente individualismo. Falei isso semana passada, de uma pesquisa que eu li alguns dias atrás, uma pessoa evangélica, mas de igreja nenhuma, falando sobre o fato dos evangélicos que não têm igreja. E para mim foi uma surpresa. Ele disse o seguinte: a maioria das pessoas que eu perguntei, a pesquisa feita, isso, a maioria das pessoas que entrevistei disseram o seguinte: eu não tenho igreja, não é porque eu tenho nada contra a igreja, não é porque eu tenho decepção com a igreja, não é nada disso. É porque eu acho que a igreja vai limitar a minha vida. As pessoas querem o quê? Liberdade. Não querem nada que venha tolher sua liberdade de alguma coisa. Então a igreja é vista como uma prisão. Daí surge o movimento evangélico, que é o reflexo disso. Igrejas que não pedem, que não pregam, que não implicam em comunidade, em vida comunitária, movimento de massa, mas as pessoas não têm relacionamento, portanto, é uma fé cristã que acaba ficando na superfície, porque as pessoas vão só em busca de bênção, só em busca de resolver os seus problemas imediatos, mas não há vida cristã como compromisso de fé. Então esse tempo é um tempo, sim, de contrastar isso e arrebanhar, porque igreja é rebanho, igreja é um corpo, igreja é uma comunidade onde as pessoas se relacionam. Então esse é o tempo que eu e você precisamos discernir. Eu quero uma igreja assim, onde eu, a minha família, as pessoas que eu amo possam estar, se sintam bem, possamos viver juntos, às vezes sofrimento, às vezes lutas, às vezes contenta, dificuldade, para entender os irmãos, se relacionar, mas acima de tudo isso, ser abençoado por uma comunidade que me apoia, que me ajuda na fé. Hebreus 10, 25, o que diz lá? Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, não precisa abrir não, só eu. Verso 25. Ele fala assim:
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Mas retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Observe bem. Retenhamos firme a confissão. Eu vi um pouquinho antes aqui, tá? Versículo 23. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Por que eu preciso da igreja? Para me estimular na fé. Para que eu possa ter um grupo de referência nesse mundo de tantos grupos, tanta confusão, tanta coisa. Eu ter um grupo que é meu apoio de fé. É importante, meu irmão, minha irmã, nós tenhamos essa convicção. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nesta igreja, para caminharmos juntos. É tempo de discernir isso. É tempo, então, de se comprometer com o seu grupo, com a sua igreja. Sim, é tempo de fazer isso. Temos que discernir isso. Quinto e último lugar, nós precisamos flexibilizar questões secundárias. Há questões, gente, que são secundárias. São secundárias. Vou falar uma coisa aqui que a minha esposa e a minha cunhada não vão gostar muito. Não sei. Elas têm um costume lá de dizer o seguinte: você não tem, faz o arroz lá, o panelão, né? Aí, com fome, você vai lá e mete o colherão no meio, né? Da panela de arroz. Minha esposa fica brava. Não, no meio não! Tem que pegar no cantinho. Quando você vai pegar arroz na panela, tem que pegar no canto. Não pode pegar no meio. Gente, eu não entendi até hoje por que não pode pegar no canto. Mas é isso. É o costume lá. Não se pega arroz no meio, se pega arroz no canto. Bom, então, é beirada, é? Porque não tem canto, né? Panela redonda. Então é beirada, né? Bom, vamos flexibilizar esse negócio aí. Eu estou tentando flexibilizar. Elas continuam dando pronto. Não, elas têm razão. Eu não entendi esse negócio. Não pode pegar no meio, tem que pegar no canto. Ou na beirada. Que coisa. Olha que interessante aqui, gente. O que ele fala. O que nós vemos aqui. No capítulo 15 de Atos. Flexibilizar questões que na verdade são secundárias. Olha o que diz o 15, versículo 19. Pelo que julgo, olha o que ele diz. Pelo que julgo que não se deve perturbar. Olha que interessante. Não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. A gente fica perturbando as pessoas com questões que na verdade são secundárias. Eu vou citar uma aqui. Olha a recomendação. Alguém já deve ter perguntado isso, né? Questionado isso. A recomendação que Tiago dá aqui no versículo 20 diz: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Bom, ídolos, tudo bem. Prostituição, tudo bem, né? Mas pastor, esse negócio aí do sufocado e do sangue. Sufocado é aquela história de matar a galinha, né? Torcendo o pescoço. Né? Bom, lá em casa não teria esse problema, gente, porque lá em casa meu pai fazia o seguinte: tinha um topo lá no fundo da casa, ele levava um facão desse tamanho, uma marreta, era uma marreta dentro, colocava lá o pescocinho, coitado do frango, botava a faca em cima e metia a marreta. O frango só fazia assim. Só eu que me dei mal uma vez que fui tentar matar o frango, se não fiz direito, o frango saiu pulando. Foi um negócio esquisito. Mas pelo menos morria de uma vez. Meu pai fala até hoje, mas falava na época. Ele não mata mais o frango agora. Mas falava na época, isso aí é para o frango não sofrer. Hã? Exatamente. Mas o frango quando você torce o pescoço, né? Essa história. Os irmãos ficam, pastor, pode comer chouriço? Não pode comer chouriço, né? Quero citar para você
só algumas passagens. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 7, verso 19, quando tem aquela história lá de Jesus, discussão com a tradição dos anciãos, tal, qual é a comida sagrada ou não, o que Jesus diz lá? Entre outras coisas, Jesus diz o quê? O que contamina o homem, nós pregamos isso aqui há algum tempo atrás, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, o que sai. E Marcos acrescenta dizendo o seguinte: e com isto ele considerou todos os alimentos puros. Está lá. Marcos capítulo 7, na minha Bíblia aqui não está bem assim, mas você pegar a NVI, tem uma tradução um pouco melhor nesse caso, pode pegar lá Marcos 7, 19. Com isso considerou todos os alimentos puros. 1 Timóteo 4, 4 e 5 diz lá que tudo que você come é santificado pela oração. Gente, tem coisa que faz mal à saúde, tudo bem, né? A gordurinha da picanha, por exemplo, né? É tão bom, tem que tomar cuidado. Saúde é uma coisa. Aí também cuidado com aquela história: ah, pastor, mas o corpo é o templo do Espírito Santo. O contexto em que a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo é sempre um contexto moral, nunca um contexto relacionado à alimentação. Alimento é questão importante para judeu. Eu vi isso quando eu fui para Jerusalém, já contei aqui. Até no avião, eles têm uma comida própria. Eles não comem a mesma coisa que nós comemos lá. Não comem. E os aviões que vão para Tel Aviv, para Israel, a comida vem com uma tarja dizendo: este alimento não tem carne de porco. Porque em Israel, carne de porco é proibido o comércio por lei. Só que tem um grupo de judeus mais radical ainda, que querem o que eles chamam de comida kosher, que é purificada, não só não tem carne de porco, mas é manuseada e feita só por judeu. Ele não aceita comer um alimento, mesmo que não tenha carne de porco, nada, mas feita por você, feita por mim, não vai ser legal mesmo que você cozinhar, né? Mas por qualquer pessoa que não seja judeu ou judia, e que não seja autorizada pelos rabinos, ele não come aquela comida. Isso é coisa para judeu, tá? Isso é coisa de judeu. Mas o que nós aprendemos no Evangelho é que essa questão de alimentação, Paulo chama isso em Romanos 14 de os fracos na fé. Tem dificuldade com essas coisas. Então vamos relativizar, flexibilizar essa questão. Se você tem um problema de consciência, tudo bem. Paulo até diz isso, né? Olha, respeita lá o fraco na fé, que tem um problema, tem dificuldade com isso. Mas por que o Tiago está dando essa orientação aqui? Olha, ele está dando essa orientação imediata. Ele fala realmente de prostituição, de ídolos, mas inclui essa questão da carne sufocada, do sangue, para esse momento, que é uma medida daquele momento, para não criar maiores confusões, mas que depois isso também é relativizado nas cartas de Paulo, até mesmo no Evangelho por Jesus. Então nós precisamos aprender a relativizar essas questões. Quando eu era noivo com a Neide, nós fomos para Pindamonhangaba. Fui convidado para pregar numa igreja lá. E nós fomos, na verdade, um grupo de jovens. Cheguei lá, ia pregar na igreja, seminarista, né? E pronto para pregar, e veio uma senhora e fala para mim assim: meu jovem, você não tem autoridade para pregar na nossa igreja. Eu falei: nossa, por quê? Porque eu vi a tua noiva lá. Quando aqui tem ela vai pregar, sou eu. Ah, mas ela está de calça comprida. Não preguei. Porque a minha noiva estava cometendo o pecado de usar calça comprida. Isso faz tempo já. Isso aconteceu. É fato. Tem várias coisas aí. Então o pessoal estava lembrando ontem, conversando aqui comigo, o Neto, no ensaio de louvor. Lembra aquela história do disco virado ao contrário? Tem mensagem satânica? Tem até disco evangélico. Disco que eu estou falando do passado, né, gente? O pessoal que sabe disco de vinil aí. Mas agora é CD. Você está para tocar ao contrário. Você toca ao contrário, até música evangélica sai palavras esquisitas. Então cuidado com esse negócio meio que estranho, que não tem. Flexibiliza esse negócio. Entendeu? Temos que aprender a questões que são secundárias. Temos que flexibilizar. Por exemplo, aqui entre nós, essa frase, né? Ai, pastor, aqui sempre foi assim. Pois é, agora não vai ser mais. Se não precisar ser. Em nome de Jesus. Essa frase, sempre foi assim, não deve determinar as nossas ações. Nunca.
Não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo. Ou a frase, pastor, isso aqui não dá certo. Bom, não deu até agora. Poderá dar. Tem que flexibilizar essas coisas. Senão a gente fica engessado e a gente não caminha. Conclusão. Nós queremos caminhar a diversidade, uma diversidade rica, maravilhosa nessa igreja aqui, hoje. Aliás, toda igreja é assim, né? Tem uma diversidade de dons, de talentos, de opiniões, de jeitos de ser, jeito de pensar, jeito de fazer as coisas. Isso tudo nós precisamos aprender e caminhar juntos para convergir para uma unidade. Esse é o nosso desafio hoje, como igreja. É por isso que eu estou lendo o livro de Atos. Para você, mas mais do que isso não tem a ver só com a igreja, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com o seu dia a dia. Porque se nós aprendermos aqui na diversidade, aprender a convergir para a unidade, isso vai abençoar o seu trabalho, isso vai abençoar a sua casa, isso vai abençoar você como pessoa, com certeza. Por exemplo, para concluir, é preciso centrar prioridades para sair da confusão. Quem sabe você está vivendo uma situação na sua vida e na verdade o que está acontecendo é que você está muito preocupado ou preocupada com uma coisa que na verdade é um detalhe. Flexibiliza. Abre mão. Será que você não tem que ouvir isso? Você está valorizando demais alguma coisa que na verdade não deveria ser a sua prioridade hoje, agora. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Isso cria confusão, você fica meio confuso. Porque você fica lidando com questões que não são prioritárias e a vida vai indo embora. E aí, quando você vê, já foi, já passou, não dá mais. É preciso verificar se há algo que tem a ver com coar mosquito e engolir camelo, que Jesus falou. Ou, usar uma linguagem popular, fazer tempestade em copo d'água. A gente faz muito isso. Gente, eu faço isso. Eu faço isso. Minha tendência é fazer isso. Acabar alguns detalhes. Gente, minha esposa sabe, eu sou chato. Você pensa que não, mas eu sou meio chato. Sou bem. Ela vai confirmar agora. Ela está comigo há 28 anos. Né? Eu sou chato para algumas coisas. Não tem nada sabe. Eu sou um cara chato. Umas coisinhas, eu não sei, eu sou. Mas eu sei que eu preciso aprender a flexibilizar algumas coisas para viver melhor. Minha vida cristã, com a minha família, na minha casa, na igreja. Quem sabe você hoje, aqui, Deus está falando com você e você precisa parar de fazer tempestade em copo d'água. Você fica reclamando que as coisas não acontecem, que Deus não abençoa, mas no fundo é você que está aí, batendo numa questãozinha pequena, que não vale a pena, está priorizando algo que não é prioritário na sua vida. E agora você percebeu isso. Discernir quais são os sinais de Deus para a sua vida. Perceber qual é o tempo que você está vivendo. Já mencionei aqui, né? O pastor que foi questionado, era um jovenzinho, numa igreja, cheio de vida, de saúde, de vontade de fazer as coisas. Pregou um sermão assim, um pouco meio estranho, na igreja batista bem tradicional. No final do culto, o irmãozinho não teve dúvida, cumprimentou o pastor. Aquelas igrejas que o pastor sai, fica ali na frente cumprimentando todo mundo, né? Eu não faço isso aqui porque eu quero ver você na comunhão ali no fundo. Aqui é uma prática boa, não estou condenando a prática não. Mas o pessoal fazia assim, aí lá no finalzinho, o irmãozinho, para dar uma espetada no pastor, falou assim, pastor, já não se fazem mais pastores como antigamente. Isso chocou esse menino. Ele foi para casa com o grito na cabeça. Depois ele pensou e falou, já não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente. Eu estou certo. Eu não quero ser um pastor de antigamente. Por melhor que tenha sido antigamente, não antigamente. Agora nós estamos no século XXI. É outro tempo. É o mesmo evangelho, mas é outro momento. Nós vamos discernir isso. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos agora. Eu quero pensar na nossa igreja. Vamos cantar agora um cântico que é bem conhecido, mas é um desafio para nós. Mas quero orar por você
Não só pela nossa igreja, pela unidade da igreja, mas por você. Para que na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu coração, na sua alma, você possa hoje dar um passo a mais, quem sabe para flexibilizar alguma coisa, ou uma prioridade que você está negligenciando, está dando valor a uma questão que na verdade é secundária e está perdendo o que é prioritário. Quem sabe isso, né? Por causa de um orgulhozinho no coração, a reconciliação, a conversa, o encontro, o parente, uma pessoa da sua casa não acontece, porque você tem um orgulho pessoal do qual você não abre mão. Quem sabe a hora de você falar, vou flexibilizar ele. Flexibilize. Considere a prioridade na sua vida. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o culto cantando esse cântico. Quero convidar você a ficar em pé.